E aí, concursantes, eu sou o Éder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje eu vim aqui para corrigir a prova da parte de Raciocínio Lógico da DPU, que aconteceu agora nesse ano de 2016. Então, só alguns recados aqui iniciais, né? Então, primeiro sobre o concurso do INSS, né? Tem umas videoaulas que eu gravei lá pro curso onde eu dou aula, que é o IMP. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, sobre esse curso que a gente gravou lá só de exercícios de raciocínio lógico. Aí tá lá no site lá, a venda lá para quem tiver interessado, quem quiser, a parte aí de todas as matérias, né? Raciocínio lógico e as outras que vão cair também. Daí quem não tiver interessado, quiser só dar uma olhada geral, tem outros vídeos que eu gravei aqui no YouTube mesmo, de graça e tal, que envolvem a parte de conjunto, argumentação, linguagem lógica, que é essas ideias aí que vão cair aí no INSS, né? Questão sobre tautologia também, tem uns 2 vídeos ou 3, não lembro, aqui no YouTube que eu gravei sobre esse assunto. Aí dá uma pesquisada aí para dar uma olhada geral. Aí outra coisa também, nem todos os comentários eu respondo, não é porque eu não quero não, é porque não dá tempo mesmo. Inclusive tem alguns que eu tenho que responder, eu vou ver se dá tempo de responder hoje ainda. Mas pode deixar lá suas dúvidas ou comentar qualquer coisa, que sempre que eu tiver tempo eu vou dar uma olhada geral para comentar. E também nem sempre o YouTube me mostra todos os comentários. Se eu não pesquisar, né, vídeo por vídeo, tem uns que passam batido que não me avisa que chegou o recado. Então, não respondo, né, de má vontade não, é por falta de tempo e porque ele não avisa todos. Mas eu vou tentar tirar um tempo aí para responder tudo. Agora, para não enrolar muito, vamos lá direto para elas. Em uma festa com 15 convidados, foram servidos 30 bombons, 10 de morango, 10 de cereja, 10 de pistache. Ao final da festa não sobrou nenhum bombom. E quem comeu bombom de morango, comeu também bombom de pistache. Quem comeu 2 ou mais bombons de pistache, comeu também bombom de cereja. Quem comeu bombom de cereja, não comeu bombom de morango. Com base nessa situação hipotética, eu julgo os itens a seguir. É possível que um mesmo convidado tenha comido todos os 10 bombons de pistache. Então, né, continuando aqui a questão, a resolução, né, com o enunciado. Aí, para quem está achando esquisito que o quadro mudou, mudou mesmo. Porque acabou de cair no chão e quebrar toda a moldura dele. E aí, como eu tinha que gravar esse vídeo hoje, que é o único dia que eu tenho tempo, fiz esse buraco aqui na ignorância mesmo. Então, para continuar a questão, bora lá. Então, ó, quem comeu de morango também comeu pistache. Quem comeu 2 ou mais de pistache também comeu cereja. Quem comeu cereja não comeu de morango. Daí eu vou colocar aqui só para a gente situar, né? Morango, cereja e pistache. Então, só olhando o que a questão pediu, né? É possível que um mesmo convidado tenha comido todos os 10 bombons de pistache. Então, eu vou colocar aqui, né? Sei lá, no pistache vou colocar assim, comeu todos. Comeu os 10. Beleza. Aí, voltando aqui nas informações primeiro. Ó, quem comeu de cereja não comeu de morango. Então, não pode ter uma relação aqui de morango com cereja de jeito nenhum. Tem que respeitar essa restrição aqui. A outra, ó, quem comeu 2 ou mais de pistache, ou seja, a gente se encaixa nesse quadro, nesse caso ali, né? Então, 2 ou mais. Então, se comeu 10, comeu 2 ou mais. Então, quem comeu 2 ou mais de pistache, comeu também de cereja. Então, ele tem que ter comido pelo menos um de cereja. Daí, seguindo, o que ele falava lá? Ó, quem comeu morango, também comeu pistache. Então, se eu tenho aqui uma pessoa que comeu os 10 bombons de morango, aliás, os 10 bombons de pistache, eu vou considerar que quem comeu aqui de morango vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa aleatória. Vou até mudar de cor aqui. Então, ó, vou colocar aqui, tipo, essa pessoa em preto, era a mesma. Aí eu vou colocar aqui uma pessoa qualquer. Uma pessoa comeu um de morango. Então eu vou colocar assim, sei lá, só um mesmo. Escrever assim, desse jeito mesmo, só um. Supondo que uma outra pessoa comeu só um bombom de morango, já que a questão afirma que todos os bombons acabaram. Então, por enquanto, eu não estou esgotando todos. Eu estou pensando só nos casos iniciais. Supondo que uma pessoa comeu só um de morango, uma outra pessoa, essa que comeu só um de morango, do jeito que está escrito aqui, ó, quem comeu de morango também comeu pistache. Então, obrigatoriamente tem que ter comido um de pistache. Então, essa pessoa tem que ser a mesma pessoa do que está em preto, já que a que está em preto comeu todos os de pistache. Então, eu vou colocar aqui, essa mesma pessoa que comeu todos os 10 de pistache, comeu só um de morango, por exemplo. Porque quem comeu um de morango, pelo menos, no mínimo, que é o que está escrito aqui, comeu um de morango, já obriga a ter comido um de pistache. Então já fez essa ligação aqui entre morango e pistache. Um de morango tem um de pistache. Só que a pessoa aqui que ele está pedindo para considerar
Ele está pedindo que considere que comeu os 10 de pistache. Então, se comeu 10 de pistache, comeu 2 ou mais de pistache, obrigatoriamente comeu um de cereja. E tem que ser a mesma pessoa que comeu um de morango, para estar ligado aqui com quem comeu de pistache, que vai ser a mesma que comeu os 10. Só que tem essa restrição de que quem comeu cereja não pode comer de morango. E aqui nesse caso está sendo a mesma pessoa. Ó, comeu pelo menos um de cereja, comeu ao mesmo tempo um de morango, então acabou de ferir essa última restrição, então já deu errado. Então já a pessoa que come todos os de pistache vai acabar, né, comendo um de morango pelo menos e um de cereja pelo menos. Já feriu uma restrição, então não pode ser a mesma pessoa que comeu todos os 10 de pistache, que está ferindo essa restrição aqui. Então já está errado essa daí. Vamos para a próxima. Quem comeu bombom de morango, comeu somente um bombom de pistache. Então, voltando aqui na questão, mesmo esquema. Tem que seguir essas 3 restrições aqui, que é a base do texto que serve para as 2 questões. De novo, vou começar aqui da última que a gente já tinha pensado, que é mais fácil. Quem comeu cereja não comeu morango. Não pode ter uma relação de cereja com morango. Não pode ter de jeito nenhum. Nessa questão está falando, quem comeu bombom de morango, comeu somente um único de pistache. Então vamos supor aí que a pessoa comeu só um de morango aqui dentro. Então a pessoa que come um de morango, olha a primeira restrição. Quem come de morango, come também de pistache. Então tem que comer, né, pelo menos um de pistache. Eu vou deixar aqui. Por enquanto eu vou deixar desse jeito, depois eu vou ter que trocar isso aqui. Então, comer um de morango obriga a comer pelo menos um de pistache, que é o que está dizendo aqui na primeira, né? Quem comeu morango come pistache também. A outra restrição aqui, quem comeu 2 ou mais de pistache, come de cereja. Então, por enquanto, estou considerando que é pelo menos um, só um, por enquanto, inicialmente aqui dentro. De 1 para cima, né? E ainda lembrando que tem que seguir isso aqui à risca. Cereja não anda junto com morango de jeito nenhum. Ó, se uma pessoa comeu só um de morango, obrigatoriamente tem que comer, né, pelo menos um de pistache. Então vamos ver todos os casos aqui dentro. Então, como eu tinha falado, no pelo menos vou analisar agora o primeiro caso. Se ele comer só um de pistache, comeu um de morango, obrigou a comer pelo menos um de pistache, que no caso eu estou considerando a primeira ideia, que é só um de pistache, beleza. Comendo 2 ou mais de pistache, que não é o caso, que só tem um aqui nesse caso, teria que comer de cereja. Então, como ele só comeu um, não precisa comer nada de cereja. Então seria 0 de cereja. E aí, ó, como cereja não pode andar junto com morango, está funcionando. Comendo só um de morango, acaba comendo só um de pistache. Vamos ver outro caso aqui dentro. Forçando a barra aqui, né? Naquele caso do pistache que eu disse que era pelo menos um. Supondo que ele comeu 2. Então, de novo, tinha começado aqui. Comeu um de morango, obriga a comer pelo menos um de pistache. Supondo que ele comeu 2 de pistache aqui nesse caso, quem come 2 ou mais de pistache, obriga a comer pelo menos um de cereja. Então, ó, aí acaba comendo de cereja, pelo menos um de cereja ao mesmo tempo de morango. E você acaba ferindo de novo essa restrição aqui, de quem come cereja não come morango. Então já deu errado aqui. Então, quando você aumenta a quantidade do pistache, de 2 para cima, você obriga a comer um de cereja. Então você acaba comendo de morango, obrigando a comer de pistache. De 2 para cima, obrigatoriamente você já come cereja e já morre aqui na restrição, já dá errado na restrição. Então significa que não pode comer 2 ou mais de pistache. Se comeu um de morango, tem que comer só um de pistache, que aí não obriga a comer de cereja, não comeria nenhum de cereja. E aí não fere essa terceira restrição. Comer um de morango é só um de pistache, pronto, morreu, acabou. Então é só isso que a questão falava e essa daí está correta. Na zona rural de um município, 50% dos agricultores cultivam soja, 30% arroz, 40% milho e 10% não cultivam nenhum desses grãos. Os agricultores que produzem milho não cultivam arroz e 15% deles cultivam milho e soja. Considerando a situação, julgue os itens que se seguem. Então, como esses 2 itens dependem desse texto geral, eu vou primeiro organizar a questão, que é a organização em conjunto. Pode ter interseção, né? Plantar 2 coisas ao mesmo tempo, então organiza fazendo conjunto. Então, primeiro, né, a gente vai colocar os valores em porcentagem, então a gente já sabe que dentro desse universo aqui inteiro tem 100%, né, dos agricultores. As outras informações aí, ele fala que 50% deles aí produzem soja, né? Cultivam soja, não falou apenas soja, tem aqui dentro. Aí de arroz, ele também não fala apenas, ele fala que é 30%, então tem 30% aqui dentro. Milho também não fala apenas, diz que é 40%. Daí ele ainda fala, né, que 10% não produz nenhum dos 3, então tá aqui do lado de fora. E aí continuando aqui dentro, né, do que ele afirma. Ó, os agricultores, vou deixar até esse texto
sei lá, escrito aqui em algum canto aqui em cima, porque já dá uma certa confundida na leitura. Então, ó, os agricultores que produzem milho não cultivam arroz. Então ele está dizendo que não existe aqui pessoa que cultiva milho e arroz ao mesmo tempo. Ou seja, essa interseção aqui, ó, pensando só no arroz junto com milho. São esses dois conjuntos aqui juntos. Aí a interseção de arroz com milho é esse pedaço aqui todo. Ele diz que nenhum, né, os agricultores que produzem arroz não produzem milho. Ou foi o contrário, sei lá o que ele falou. Deixa eu até ler de novo aqui. Eu vou deixar o texto aqui em cima. Os agricultores que produzem milho não cultivam arroz. Então, aí é do português, essa ideia de os que produzem milho é como se fossem todos que produzem milho, não produzem arroz ao mesmo tempo. Então seria esse pedaço aqui que não tem ninguém nessa interseção. Aí ele fala, aí que dá um problema de leitura, que eu vou deixar aqui também escrito em algum lugar aqui em cima. Ó, e 15% deles cultivam milho e soja. Aí eu estou imaginando que o que ele queria que você pensasse é que era 15% de todos os agricultores, ou seja, dos 100%. Que produzem aí milho e soja. Seria essa interseção aqui de milho e soja, que é o pedaço que sobrou. Eu estou imaginando isso, só que já dá um problema de leitura. Ó, porque antes ele está falando dos agricultores que produzem milho, não cultivam arroz. E 15% deles também pode dar a entender que é 15% deles dos que produziam milho, que seria 15% desses 40%. Sei lá, não sei, está esquisita essa escrita aí. Mas eu imagino que o que ele queria que fizesse era isso daqui. Colocar os 15% desse jeito. Eu devia só ter deixado de um jeito mais claro, deixar tipo separado. Tipo, 15% dos agricultores produzem milho e soja. De qualquer jeito, mesmo com essa ideia de dupla interpretação, o gabarito fica o mesmo para os dois tipos de interpretação. Fica errado nos dois casos. Só que o certo deu o gabarito preliminar como certo em um, que eu vou chegar nesse caso ainda. Então, seguindo. Considerando a situação, né, que é que julga os itens. Então, primeiro a gente tem que organizar o que sobra aqui pra gente, né? Eu vou pensar aqui logo no conjunto do milho, ó, porque se eu pegar aqui na soja, está faltando esses dois espaços, no arroz está faltando esses dois espaços, no milho só está faltando isso daqui. O milho inteiro tem que ter 40%. Se eu já tenho 15 aqui na interseção, para completar, faltam 25%. Aí pensando aqui agora, eu vou até trazer isso aqui para o lado para enxergar de um jeito mais fácil. Se eu pensar só no conjunto da soja e do conjunto do arroz juntos, esquecendo o milho por enquanto, e esquecendo também quem está do lado de fora. Então isso aqui é soja, que tem que ter 50%, isso aqui é o arroz, que teria que ter 30%. Ó, se eu estou desconsiderando aqui a parte do milho e quem está aqui do lado de fora, é como se eu só estivesse considerando esses dois pedaços aqui. Ou seja, eu estou tirando fora esses 25% e estou tirando fora também, desconsiderando esses 10% aqui, porque eu só estou preocupado com esses dois por enquanto. Então, o meu total, se eu pensar só nos dois, não é 100%, vai ser 100% menos esses 25% que eu não estou contando por enquanto, só para organizar o resto da questão, ainda menos esses 10% aqui fora. Então, o meu total, quando eu penso só em arroz e soja, tem que ser, né, o 100 menos 10 dá 90, menos os 25 dá 65%. Então, pensando só em soja e arroz, teria que dar 65% juntos. E se eu somar aqui 50 com 30, vai dar 80. Só que quando eu faço essa soma, eu somo todo o conjunto de soja contando com a interseção, somo o conjunto do arroz contando com a interseção de novo. Então, acaba contando a interseção duas vezes, aí por isso que passa desse aqui que tinha que ser o nosso resultado. Então, somando isso daqui, dá 50 com 30, dá 80, teria que ter dado o 65. Aí você vê o que passou, que foi justamente a interseção, que você contou duas vezes. Então, 80% menos 65 passaram em 15. Então, significa que tem 15 aqui na interseção entre soja e arroz, né? 15%. É o que passou do que teria que ter dado aqui, né? De 65, quando eu considero só soja e arroz. Então, 15, a interseção de soja com arroz, que seriam esses dois pedaços. Esse aqui já é zero, para completar tem que ser 15% aqui dentro. Pensando aqui no conjunto todo aqui do arroz, tem que ter 30% nisso aqui tudo. Já tem 15, para completar 15. Na soja, nisso aqui tudo, nesse aqui todo, né? Tem que ter 50. Já tenho esses 30 aqui, ó, desses dois juntos, 15 mais 15 dá 30. Para chegar aqui nos 50, fica faltando os 20%. Daí, nos itens aí, né? O primeiro item que a gente tem que julgar. Aí eu vou deixar aqui também o texto aqui em cima.
Está escrito assim, né? Os agricultores que plantam arroz, plantam soja. Daí o gabarito preliminar veio como certa a questão, mas do jeito que a gente fez aqui. Igual eu falei, mesmo com a outra interpretação também daria o mesmo resultado. Não o mesmo cálculo, mas a mesma análise. Ó, existe gente aqui dentro que produz somente arroz. Quem produz somente arroz não está produzindo soja. Então você não pode dizer que dos agricultores que plantam arroz também plantam soja. É como se ele estivesse falando, todo mundo do arroz também planta soja. E não é isso que acontece. Tem gente que só planta arroz sem plantar soja. Então está errado e no gabarito preliminar veio como certo. Imagino que eles devam alterar o gabarito só para errado mesmo. Acho que anular não anula nada disso aí não. Daí a próxima questão, baseada nessa organização aqui toda. Em exatamente 30% das propriedades, cultiva-se apenas milho. Então, ó, apenas milho. É esse pedaço aqui. É 25%. Lá está dizendo que é exatamente 30%, então está errado também. Então vamos para a próxima aí, que é de argumentação lógica. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Nessa questão aí, eu vou lendo com vocês, eu vou acho que deixar o texto dela aqui assim do lado do vídeo, para ir acompanhando o que eu vou simbolizar, que essa questão é cheia de erro. Ela já nasceu toda errada. Só que eu vou dizer o que o CESP queria que você tivesse pensado e todas as polêmicas que tem aí dentro. Então, a primeira frase que eu vou simbolizar é: quando chove, Maria não vai ao cinema. Então, quando, o que a gente sempre fala em sala de aula, dá a ideia de sim, então, de condição. Então, eu vou deixar assim, quando chove, a primeira premissa. Aí, então, no lugar da vírgula. Quando chove, aí como eu disse, está aqui do lado, o texto. Maria não vai ao cinema. Vamos chamar assim, Maria não vai ao cinema. Sei lá, só para eu lembrar que é Maria Cinema, que ela não vai, De novo, é quando Cláudio fica em casa. Então eu vou chamar isso daqui de C de Cláudio e CA de casa, para lembrar. Quando Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Então, de novo, Maria vai ao cinema. Beleza. Seguindo aí. Quando Cláudio sai de casa, não faz frio. Aí já começa o primeiro erro. Que o CESP quer que você considere que o contrário de ficar em casa é sair de casa. Ele quer que considere que se isso aqui ficou, não ter ficado em casa significa que saiu de casa. Aí por que isso originalmente é errado? Porque, pode acontecer de você não ficar em casa, vou deixar assim mesmo. Não ficar em casa. Pode acontecer um mundo de possibilidades aqui dentro de você não ficar em casa. Para você não ter ficado em casa, que é o contrário de ficar em casa. O contrário de ficar em casa é não ficou em casa. Pode ser que você tenha, sei lá, ficado no bar, por exemplo, sei lá. Pode ser que você tenha ficado no shopping, por exemplo. Vou deixar assim. Pode ser que você tenha ficado na biblioteca. Ou seja, pode ser que você nem esteve em casa e ficou em outros lugares. Se você ficou em outros lugares, significa que não ficou em casa. E pode ser também, dentre 1 milhão de possibilidades que tem aqui dentro, se você não ficou em casa, você saiu de casa. Só que saiu de casa é só uma dentre as várias possibilidades. Daí já é forçar a barra e dizer que o contrário de ficou é saiu. Então eu já consideraria isso errado, mas é o que o CESP quer que você considere. Já teve prova aí do Banco Central, que eu deixei até corrigido aqui também no YouTube, e também a prova da Polícia Federal, que ele pediu para você considerar que o contrário de culpado era inocente. Isso era na prova da polícia, que é errado também, mas era para ter considerado para responder a questão. E na do Banco Central era para o contrário de aumentar os juros, era diminuir os juros, que também é errado, que o contrário de aumentar é que não aumentou, ou seja, pode ter abaixado ou pode ter ficado estável. Então o CESP considerou isso nessas outras provas, só que eu estou sendo chato nisso aqui e muita gente vai ficar pensando: ah não, você já está querendo inventar demais. Não estou querendo inventar nada, porque teve uma prova do CESP aí também, da Polícia Federal também, uma outra, que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, que o CESP deixou ela inteira corrigida lá no site deles. E tem uma questão que fala assim: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. E lá dentro de uma das questões ele falava: a mulher de César precisa ser honesta. Aliás, a mulher de César parece honesta e depois a mulher de César é honesta.
E na própria resolução oficial do site do CESP, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele está dizendo que não pode considerar que é a mesma coisa, que não basta ser honesto é uma coisa, ser honesto é outra, que precisa parecer honesto é uma coisa, já parece honesto é outra. Então o próprio CESP deu isso como resolução. Então aqui dentro, seguindo essa mesma linha do que ele já fez, essa prova foi de 2014, essa daí. Então dentro dessa mesma linha eu não poderia considerar que o contrário de ficou em casa é sair de casa. Porque o contrário mais certo é não ficou em casa. Mas beleza, vou considerar forçar a barra e deixar isso aqui desse jeito. Daí voltando, né? Quando o Cláudio sai de casa, que eu estou considerando que é o contrário de ficou, né? Forçando a barra, então não faz frio. Chama aqui de não F, não frio. Daí a próxima aí, quando o Fernando está estudando, vou chamar isso aqui de FE, para eu lembrar que é Fernando estudando. Aí então, né, que é a ideia do quando, não chove. E a última aí, daí essa última também já dá várias polêmicas aí. Durante a noite faz frio. Então já vi gente comentando aí na internet aleatoriamente aí, dizendo que isso não era uma proposição, e é uma proposição sim. Tem como você valorar isso daí. Se eu falar faz frio, tem como julgar se é verdadeiro, tem como julgar se é falso. É uma proposição. Durante a noite faz frio, continua sendo uma proposição do mesmo jeito. Então isso aqui é uma proposição. Mas na hora de simbolizar, eu imagino que o CESP queria que você simbolizasse isso como uma proposição simples. Eu imagino isso. Porque dá uma forçação de barra se você colocar um se então aí. Dizer, tipo, se é noite, então faz frio. Fazer isso daqui. Se é noite, então faz frio. Eu acho que é meio forçar a barra fazer isso daqui. Colocar, tipo, é como se você está dizendo, sempre que for noite, independente de qualquer coisa, você já pode concluir que vai fazer frio, que é a ideia do se então. E se a causa, então, essa sempre será a consequência. E eu acho que é forçar muito a barra fazer isso. Daí outra sugestão aqui para simbolizar, é assumir que isso aqui é um E. É noite e faz frio. Sei lá, só que eu também não gosto dessa ideia aqui não. Nem do se então, nem do E. Porque no E você está dizendo aqui, como isso aqui vai estar na premissa, ele tinha pedido para você considerar que era verdadeira, isso aqui vai ter que acabar sendo verdadeiro. E você vai estar assumindo na sua questão que é noite, dentro da questão é verdadeiro, e que isso aqui tudo está se passando à noite. E não posso afirmar que isso aqui está se passando à noite. Porque ele falou que durante a noite faz frio, não que é noite independente de qualquer coisa. Então eu não vou assumir nenhuma das duas aqui. O que já deixa esquisito. Então eu vou assumir que é faz frio, só que à noite. Vou deixar assim. Que é uma ideia um pouco diferente de faz frio, normal. Então eu já vou explicar isso aqui também. Todas as polêmicas que tem aqui dentro eu vou explicar. Então não se desespere não. Daqui para baixo a gente dá uma conclusão. Dentro dessa conclusão, ela já nasce errada também. Além de tudo que eu falei, ainda tem a conclusão que já está errada. Que ele fala, se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando. Então eu vou deixar aqui também a escrita, da escrita original do texto, das premissas e também dessa conclusão. Então, ó, o que eu imagino que ele queria que você fizesse. Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando. Eu tinha chamado aqui de Fernando estudando. Fazer isso daqui já está errado também. Porque ó, se você voltar no texto original, você lê o que significa isso daqui. Esses dois significa que Maria vai ao cinema. Vai. Aqui embaixo ele está dizendo que ela foi. Então nessa mesma ideia, tem prova que o CESP implicou com isso. Inclusive essa do banco, aliás, inclusive essa da Polícia Federal que eu estou deixando na descrição, ele implicou. Então aqui ele está dizendo vai e aqui ele está dizendo foi. Não é a mesma coisa dizer que ela vai e que ela já foi. Então são coisas diferentes. Eu não poderia chamar da mesma ideia. Então se eu não puder chamar da mesma ideia, eu não saberia essa primeira parte. Se eu for seguir totalmente a risco o que a questão está dando. E a segunda parte ele diz que Fernando estava estudando. Se você voltar no texto original, aqui ele diz que ele está estudando. É uma coisa que está acontecendo agora. Que ele está estudando. Aqui é que ele estava. Se ele está estudando é uma coisa. Se ele estava, eu não sei. Então se eu for seguir a risca, eu não sei valorar nenhum desses dois. Considerando que não é a mesma coisa, né? Ela vai, que ela foi, que ele está estudando, que ele estava estudando. Então a questão estaria errada. Desse jeito que ela estaria errada. Ponto, morreu, acabou. Só que forçando a barra dentro do que eu acho que o CESP queria que você resolvesse. Também vai dar errado de qualquer jeito. Então acho que essas aí não deve... acho que imagino que ele não anule essa questão, nem mude gabarito, nem nada. Porque de qualquer jeito ela dá errado. Então de novo, o que eu estou falando é baseado em outros tipos de questões que ele já corrigiu.
que não pode considerar que tipo, vai é a mesma coisa que já foi, mas eu estou forçando a barra para resolver a questão. Então eu vou considerar que é a mesma coisa. Daí você tem aquele método de resolver, né, pela conclusão falsa, já que isso aqui é um cientão. E também eu vou ter aquele outro método que é usar o ponto de partida, que eu estou considerando que essa última, durante a noite faz frio, é o meu ponto de partida. Então eu vou assumir que as premissas são verdadeiras, que ele já pediu para a gente considerar isso daí. E o que ele quer que você pense é o seguinte, ó, faz frio à noite, você já sabe que isso aqui é verdadeiro. Ó, faz frio à noite. Então, beleza. O fazer frio ou não fazer frio, que é o que aparece aqui, o que eu imagino que ele quer que você pense é o seguinte. O que significa fazer frio? Que é fazer frio em pelo menos um horário. Pode ser de manhã. Aí eu estou considerando que aqui dentro da manhã já está madrugada. Pode ser à tarde. Pode ser à noite. Então fazer frio é bem genérico. É fez frio independente do horário. Seria essa a ideia. Então se eu estou dizendo que faz frio à noite, né, faz frio à noite, dizer que não faz frio é falso. Porque tem um período que faz frio, que é à noite. Então só não poderia dizer que se não fez frio, se não fizesse frio nem de manhã, nem de tarde e nem de noite. Se teve pelo menos um dos horários, né, que fez frio, que no caso aqui é à noite, então não fazer frio seria falso. É o que eu imagino que ele quer que você pense. Já teve outras provas de outras bancas também, inclusive do SES também, que eles meio que já pediram para fazer essa análise dentro da questão. Então, seguindo. Se a segunda parte aqui do seu cientão é falsa e ele tem que dar um resultado verdadeiro, você obriga que a primeira seja falsa, para não dar aquela sequência de verdadeiro para falso. Ó, então não ficar em casa é falso, ficar em casa é verdadeiro. Então na primeira parte do cientão, obriga que a segunda também seja verdadeira. Se isso daqui é verdadeiro, aqui em cima que é o contrário é falso, para não dar a sequência de verdadeiro para falso, porque tem que dar um resultado verdadeiro na premissa, obriga a primeira a ser falsa. Então você sabe que choveu é falso, não choveu, que é aqui embaixo, verdadeiro. Daí beleza. Se eu tenho verdadeiro na segunda parte do cientão, eu já garanti que não vai dar a sequência de verdadeiro para falso nunca. Ou seja, que independente da primeira parte, eu já sei que o resultado disso aqui tudo vai ser sempre verdadeiro, que é o que a gente está querendo. E eu vou ficar sem saber esse valor daqui. Então o que eu concluí de todos os valores? Maria vai ao cinema é verdadeiro, que eu estou forçando a barra para considerar que é a mesma coisa aqui dentro. Então verdadeiro na primeira parte aqui do cientão da conclusão. A segunda parte eu não consegui concluir. Então, ó, aí você tem que pensar o seguinte. Aqui dentro, pode acontecer, já que eu não consegui concluir a segunda parte, verdadeiro para verdadeiro no cientão. Eu vou colocar aqui as possibilidades. Se acontecer verdadeiro na primeira parte, cientão, verdadeiro na segunda, já que eu não sei a segunda, vai dar um resultado verdadeiro. Só que como eu não sei a segunda, ela também pode ser falsa. E eu já sei que a primeira é verdadeira. Aí fica verdadeiro para falso no cientão, que dá um resultado falso. Ou seja, existe um caso aqui dentro que tem como você chegar numa conclusão falsa. Tem como a sua conclusão ser falsa. Se tem como ela ser falsa, o seu argumento é inválido e a questão está errada. Foi o que eu falei. Forçando a barra, ela dá errada porque dá um argumento inválido. Acaba dando uma conclusão falsa. Tem como dar uma conclusão falsa, né? No final das contas, você não consegue valorar a conclusão, só que ela tem como ser falsa, então dá inválido. Se fosse naquele outro esquema que eu tinha falado, se você não forçasse a barra e não quisesse de jeito nenhum considerar que vai ao cinema é a mesma coisa de foi ao cinema, você não ia saber a primeira, também não ia saber essa segunda. De qualquer jeito não ia saber, seria argumento inválido. Então de qualquer jeito isso daí está errada mesmo. Então bora para a próxima que só muda a conclusão. Daí a conclusão da última aí é: durante a noite não chove. Então vou fazer aquele mesmo esquema. Durante a noite não chove. Aí beleza. Então tudo que eu já tinha valorado antes, que é baseado no mesmo texto, eu vou usar para cá. Seguindo aquela mesma ideia de forçar a barra, que o contrário ficou em casa, saiu de casa. Beleza. E a conclusão é: não choveu à noite. Né? Durante a noite não chove, quer dizer, durante a noite não chove. Depois de ter valorado isso aqui tudo, aí eu vi que não chover é verdadeiro. Aí você tem que pensar naquela ideia de novo. Tá? Como se chover compreendesse o horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite. E o horário da noite, né? Aí se eu vi aqui dentro que não choveu é verdadeiro, significa que não choveu independente da hora. Ou seja, não choveu. Então não choveu de manhã, não choveu de tarde, não choveu à noite. Então dizer que não choveu à noite, se eu já sei que não choveu hora nenhuma,
seria aí verdadeiro. Então, se a conclusão nesse caso deu um resultado verdadeiro, seu argumento é válido e você pode concluir isso que ele sugeriu. Então, essa última questão aí está correta. Então, essas foram as questões aí da prova do DPU, né? Se não me engano, é do nível médio essa prova que eu corrigi. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, no título e tudo mais. Daí, como eu falei, né? Eu quis entrar em todas as polêmicas possíveis, porque na hora da sua prova vai cair a polêmica, você tem que saber como é que é a polêmica. E de novo, eu não estou falando isso na doida, não, sem saber o que eu estou falando. Estou falando baseado em outras questões que o CESP já corrigiu, ou outras bancas também, e baseado na ideia geral do raciocínio lógico. Raciocínio é uma mistura de português, filosofia e matemática. Então a parte da filosofia deixa você criar várias possibilidades e pensar bem além do que é óbvio, do dia a dia. Só que você tem que estar sempre restrito ao que a questão te dá. Você não tem que ficar imaginando coisa extra, não. Só que, como eu falei, né, tem questão aí do CESP, inclusive do CESP mesmo, que ele considera que mudar o tempo verbal já muda a sua proposição. Teve uma questão, agora não lembro qual concurso que era, que ele falava que o governo ia construir não sei o que lá, e na questão ele falava que já foi construído, que ele considerou que não podia ser a mesma coisa, que vai construir uma coisa, foi construída é outra, e que realmente não pode ser considerada a mesma coisa. E é isso que eu acho ruim, né, pra gente que dá aula, porque uma prova eles corrigem de um jeito, outra prova eles corrigem do outro, mas eu preferia que quem tivesse como correr atrás dos seus pontos aí, corresse, reclamasse desse tipo de questão aí, que o contrário ficou, não pode ser, saiu, e dentre essas outras ideias, que ele fala no texto que Maria vai ao cinema, depois que Maria foi ao cinema. Então é esse tipo de questão aí polêmica. Então vou ficando por aqui, né? Foi a correção de hoje. Então qualquer dúvida deixa aí que quando eu tiver um tempo eu respondo. Então bons estudos para vocês, até a próxima, falou!